Então, bom dia, pessoal. Vamos começar. Hoje pensei em seguir conversando um pouco sobre aquilo que eu estava falando, das regras de compreensão do texto do Freud, antes da gente entrar na parte do caso, por conta dessa ideia do quão importante é conhecer, é entender qual que é a posição do autor no sentido dos pressupostos teóricos que ele utiliza na escrita, mas nesse caso que vai orientar ele na leitura do caso. Então, alguns pontos, vamos seguir. Eu tinha trazido, né, que a parte do método de interpretação dos sonhos, que o Freud vai aplicar à leitura do caso Dora, tanto que ele fala que a gente tem que saber qual que é esse método, porque senão a gente não vai conseguir compreender o que ele está propondo lá. A gente vai achar meio estranho, esquisito, né? Então é isso, assim, você tem que ter essas regras de compreensão na cabeça na hora que vai ler um autor, porque é dentro desse universo, dessas regras de compreensão, que a gente vai conseguir entender o autor. E aí ele também articula com a ideia do método psicanalítico. Porque o método de interpretação dos sonhos e o método psicanalítico, pelo que eu estou podendo recuperar e pelo que ele mesmo diz, né? O método psicanalítico tem os mesmos pressupostos que o método de interpretação dos sonhos. Então, eles são análogos nos pressupostos, na lógica. Então, eu tinha pensado hoje da gente ir para o método psicanalítico para a gente poder avançar. Tem alguns outros pontos ali que eu gostaria de trazer também, que é a relação entre literatura e ciência, e cientificidade, né, no texto do Freud. Um primeiro passo sobre isso. E também a ideia do papel das conjecturas. A gente falou o papel das conjecturas na leitura do Lacan, na pesquisa do Lacan. Vamos tentar pensar também as conjecturas também no trabalho do Freud, que eu acho que é muito importante para pensar como ele lê o caso. Eu vou compartilhar o meu arquivo aqui, ele ainda está meio confuso, mas só para vocês poderem acompanhar as citações, porque eu acho que fica melhor quando se pode ler, né? Dá para ver? Então, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, né, liga o microfone, porque eu não vou estar enxergando o vídeo. Fazendo um sumário aqui, né, mas é mais para me organizar. Então, eu vou falar um pouquinho dessa... Tudo está num work in progress, né? Tudo está sendo construído aí. Então, eu vou tentando fazer, assim, mas bem para falar do método, como eu estou fazendo, eu vou lendo o texto do Freud, vou fazendo um fichamento das partes que eu acho importante no outro arquivo, e vou elencando lá os pontos que a gente precisa saber para entender do texto, textos dele mesmo, ou de outros autores, e eu vou fazendo fichamentos também separados desses outros textos, e depois eu vou tentando juntar aqui para ficar algo meio coerente, mais coerente, dentro desse material para apresentar. Mas ainda está no work in progress, então está meio bagunçado, assim. Só vai ficar coerente mesmo no final. Na hora que terminar, porque vai revisando, né? Mas então eu vou trazendo... Então, o que eu queria falar hoje, só um pouquinho da introdução. Na introdução eu estou trazendo o nosso problema, né, de pesquisa e a hipótese. O método de interpretação dos sonhos a gente já falou. Então eu quero falar do método psicanalítico freudiano, depois entre a literatura e a cientificidade do texto, e a parte das conjecturas, que eu esqueci de colocar. Aí depois a gente entra nessa parte do caso Dora, em si mesmo. Então, essa parte da introdução, eu só vou ler essa parte aqui, porque as outras partes, aí vocês verem, ó, tá tudo bagunçado, tá tudo em construção ainda.
Isso aqui, essa parte aqui... deixa eu ver como é que eu faço para adicionar assim. A gente entra... Se desse para você, é a Sabina falando, Gabi. Fala, Sabina. Se puder aumentar só um pouquinho a letra. Aumenta. Tá difícil, só um pouquinho. Vou aumentar o zoom aqui, sim. Tá bom? Já ajudou, já melhorou, sim. Obrigada. É que mais que isso não dá. É que eu tô vendo no computador, né? Se tá no celular. O celular fica pequeno. Não, eu tô vendo também do laptop aqui, mas... Tá pequeno mesmo assim? Mas já ajudou muito, já tá bom. Obrigada. Para mim, né? Beleza. Que aqui eu vejo na tela inteira, vocês devem ver um pedaço, né? Não sei se teria outro jeito de compartilhar, mas... Então aí, né, primeiro eu pensei no pressuposto, né? Assim, qual é o pressuposto da pesquisa? O pressuposto é que o Freud compreende... Deixa eu só adicionar. Na próxima eu vou fazer isso que o Ulisses falou e não vai ficar bom. Então, a partir do pressuposto, Freud compreende que as teorias e os objetivos do método psicanalítico, do método de interpretação dos sonhos, são análogos. Então, partindo desse pressuposto, o que eu estou propondo de investigar é que medida podemos conceber que o método de leitura textual empregado por ele na construção do caso Dora se estrutura a partir dessas teorizações e possui os mesmos objetivos, e ainda situar o papel desse método de leitura para o progresso da pesquisa freudiana. Então, a ideia é pensar se o método de psicanalítico e o método de interpretação dos sonhos eles têm por detrás uma mesma teorização e um mesmo objetivo, e são eles que vão permitir o Freud, não só do ponto de vista clínico, intervir, mas também ler os casos, né, para construir os casos, porque ele vai escrever os casos, vai construir os casos. Será que a gente pode pensar que o método de leitura textual dele também, em que medida ele está orientado por essas mesmas teorizações e tendo os mesmos objetivos? Isso seria uma parte. E aí, dentro disso, que papel que o método de leitura tem para o progresso da pesquisa freudiana? Foi algo que o Lindsay comentou da outra vez, né? Você falou assim, não, a gente estava falando do método hipotético, ele falou do método catártico, dessa passagem do método hipotético, não, desculpa, da hipnose e do catártico para o método de interpretação de sonhos ou método psicanalítico, tem uma transição aí, e o método de interpretação dos sonhos, ele vem, né, ele tem uma lógica parecida com uma lógica literária, empregada na literatura. E o método psicanalítico tem uma certa derivação desse método de interpretação dos sonhos, então a gente pode pensar também que ele tem uma certa herança da literatura. Então, que papel que tem, então, os métodos de leitura retirados aí do campo literário para o progresso da psicanálise, desse campo metodológico. Então, acho que isso também vai ser importante a gente pensar, que é uma coisa que também a gente vai pensar, está pensando no Lacan, qual que é o papel que os métodos de leitura têm para o progresso do programa de investigação do Lacan. A nossa hipótese é que o método de leitura de texto empregado por Freud está estruturado teoricamente a partir dos mesmos referenciais, né, que esses métodos de interpretação dos sonhos e psicanalítico, sendo assim uma abordagem que visa as lacunas e ocorrências textuais para além do seu sentido explícito. Ainda, tal método tem papel central na fundação da dimensão metodológica da psicanálise. Agora, o trabalho vai ser demonstrar essas hipóteses, que podem mudar, inclusive, ao longo do trabalho. Então, o nosso objetivo geral vai ser examinar o método de leitura de textos empregado por Freud na elaboração, interpretação e análise do caso Dora. Depois a gente tem alguns objetivos específicos que eu vou colocando. Mas o trabalho, então, vai ser esse trabalho de examinar o texto do Freud para reconstruir aí, vamos dizer, a princípio, as regras de compreensão que estão por detrás dessa leitura do Freud para a gente entender o método de leitura dele. Pensando aí já com uma hipótese inicial,
que essa regra de compreensão, que essa teorização é a mesma, ou é similar, ou em parte é similar ao método psicanalítico, a própria método de interpretação do sonho, que visa as lacunas do texto. Então, será que o método que o Freud está usando ali visa as lacunas do que o paciente diz? Visa preencher as lacunas, né? Então, é isso que a gente vai tentar avaliar, e esse é o papel desses métodos, né, do método de leitura na fundação da dimensão metodológica da psicanálise. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, pode ir falando, tá? Então, aí vamos para o método do psicanalítico freudiano. Tem outros textos, assim, que vou ter que trabalhar, vou ter que incluir, que tem a ver com esse método de interpretação dos sonhos que a gente já viu, né? Que depois, com o tempo, eu vou incluindo. Vê que está tudo ainda tá em construção, né? Nesse técnica analítica, tem uma seção lá que ele fala da técnica da análise dos sonhos. Já é de 1940, então eu estou fazendo um mapeamento lá também, que é interessante, porque aí são, né, 40 anos depois, né? Será que ele mudou alguma coisa na técnica? Será que ele não mudou? Porque o caso Dora, ele foi escrito mais ou menos em 1900, 1899, acho que 1900. Só que ele é publicado 5 anos depois, em 1905, que o Freud estava com uma questão com o sigilo, né? Como ele fala lá no começo do texto. No começo, ele tinha pensado em colocar sonhos e histeria. E nesse momento, eu não acho que é por acaso que ele está usando o método de interpretação dos sonhos para pensar o caso. Porque é bem no momento em que ele está terminando e publica a interpretação dos sonhos, em 1900. Aí, esse texto que a gente vai trabalhar aqui agora, que é o método psicanalítico freudiano, ele surge em 1905. Aí, contemporâneo à publicação do caso Dora, mas vem depois, né? Ele é escrito depois do caso Dora. O caso Dora já estava escrito há 5 anos. Então tem essa. Então acho que o caso Dora e a interpretação dos sonhos são mais ou menos contemporâneos. Então acho que o Freud estava ali tomado por essa questão dos sonhos. E não é à toa que ele estava, acho que ele opta por fazer essa análise a partir da teoria dos sonhos, que é a teoria que ele estava trabalhando no momento. Então eu vou trazer alguns pontos aqui, talvez a gente não leia todos, que depois eu vi que talvez alguns não sejam tão relevantes porque a gente está se propondo aqui, para a gente conversando. E aí vocês vão me falando. Então tudo isso vai ser para a gente ter assim, uma ideia de como é que o Freud chega, né, assim, como ele chega na leitura do caso Dora, os pressupostos dele, para preparar a gente para essa leitura. Que eu acho que, a ponto de vista metodológico, é algo que a gente tinha que fazer com qualquer texto que a gente pretenda estudar em detalhes, né, como do Lacan, como do Freud. Mas mais textos que são antigos, né? Então, assim, esse texto do Freud, de 1905, nossa, quantos anos tem? 120 anos? Então, são textos antigos que foram escritos num contexto muito diferente do nosso. Então, é importante a gente, né, fazer essa recuperação. Então, primeiro ele começa falando no texto, né, do uso do divã. Acho que não é necessário nem a gente ler, mas ele vai dizer que ele vai só contar, né, como ele decide colocar os pacientes ali numa posição confortável do divã, partindo do pressuposto que não vai ter nenhum estímulo ali, nem o próprio analista vai ser um estímulo, ele vai sentar atrás e vai pedir para o paciente falar livremente sobre o que ele está pensando. Ele acha que, ele coloca ele acha que o paciente vai ter menos esforço, vai ficar mais livre para associar, vai ficar preso à figura do analista, que daria uma espécie de liberdade ali para o método que ele vai contar, que é o da associação livre. Aí, né, deixa eu só, colocado o paciente no divã, ele vai fazer indicações.
né? Então, as indicações sobre a relação do paciente com as ocorrências involuntárias, ou pensamentos que atrapalham. Então, ele vai fazer indicações de como o paciente tem que se relacionar com pensamentos que surgem na cabeça dele, mas que o paciente considera que são pensamentos sem sentido, irrelevantes ou vergonhosos. Então, tem essa indicação. Então, eu vou trazer a citação. Então, ele fala: Freud, então, encontrou um tal substituto plenamente suficiente nas ocorrências dos doentes. Isso é, naquelas ocorrências involuntárias, geralmente sentidas como pensamentos que atrapalham, e que, por isso, sob condições normais, seriam afastadas, pois costumavam atravessar o contexto de uma apresentação intencionada. Então, o paciente está lá pensando algo e comunicando esse algo, né, intencionado, ele está decidido a falar, que ele quer contar, e durante esse processo vão aparecendo ideias vergonhosas, que ele não devia falar, coisas que parecem muito insignificantes, detalhes irrelevantes. É nisso que o Freud está interessado. Então, a leitura que o Freud... o material que o Freud está interessado, quando ele está fazendo a leitura do discurso do paciente, parece que é mais aquilo que o paciente fala, é mais aquilo que poderia estar aparecendo como colateral, mas que o Freud não tem acesso. A princípio, o Freud não tem acesso, a não ser que ele oriente o paciente fale isso. A princípio, só apareceria para o paciente, porque já que ele está censurando, né? Não, isso eu não posso falar. Não, isso não faz sentido. Então, só apareceria para o paciente. Então, o paciente teria que colaborar ali, teria que trazer o paciente para uma espécie de uma colaboração. Ó, me conta essas coisas, porque eu não tenho acesso a isso. Então, para se apoderar dessas ocorrências, ele convida, ele e o Freud, ele está falando como se fosse uma outra pessoa no texto. Para se apoderar dessas ocorrências, ele convida os doentes a falarem à vontade em suas comunicações. Como exemplo, em uma conversa na qual de um assunto se passa a outro totalmente diferente. Então, também não escolhe o tema, né? O paciente decide o tema. Se ele quiser ficar mudando de tema, indo de um assunto para o outro, não tem importância. Freud não vai direcionar mais sobre o que tem que falar, que eu acho que é diferente dos outros métodos que ele usava, que tinha um direcionamento maior. Antes de convidá-los à narrativa detalhada do histórico de sua doença, ele reforça a instrução de que eles lhe contem tudo que lhe vem à cabeça, mesmo se acharem não ser importante, ou se acharem que aquilo não vem ao caso ou não faz sentido. Mas com bastante ênfase, exige deles que não excluam nenhum pensamento ou nenhuma ocorrência da comunicação pelo fato de parecer vergonhoso ou embaraçoso. Se a gente fosse pensar isso num texto, né, pensando agora, não pensei nisso antes, mas pensando agora, como que seria ler um texto para além do que está aí explícito? Buscando lacunas, detalhes, coisas que parecem não fazer, que não são tão importantes. Como seria investigar isso que aparece no texto de forma colateral, menos importante? Será que é isso? Né? Poderia pensar isso como o método de leitura do Freud? Parece que sim. E assim a gente vai ver no caso depois, né? Então, o Freud identificou que os pacientes possuíam lacunas nas lembranças. Quando ele insistia que se lembrasse do que for esquecido, percebeu que isso gerava um mal-estar no paciente que resistia a lembrar. Disso, Freud concluiu que os esquecimentos são resultados do processo de recalque, produzido pelas sensações de mal-estar. Para Freud, as forças psíquicas que traziam à tona o recalque faziam com que ele sentisse a resistência às lembranças esquecidas. Então, Freud vai percebendo que tem lacunas. Então, o paciente está contando a história dele.
né? Tá lá contando, comentando, e aí o Freud percebe que tem lacunas nas lembranças, que tá faltando algo. E aí ele pede para o paciente tentar se lembrar daquele algo que está faltando. Isso gera um mal-estar no paciente, fazer esse esforço para lembrar. E aí o que ele vai concluir a partir disso? O que ele vai hipotetizar e concluir a partir disso? Que o paciente não lembra porque aquela lembrança sofreu a ação do recalque. Então, toda vez que vai se lembrar, isso gera um mal-estar. Que se foi recalcado, é um conteúdo que não é para ser lembrado. Então, em torno das lembranças esquecidas, das lacunas de memória, para o Freud vai ter sempre uma resistência. Então, essa resistência em lembrar é, de alguma maneira, a prova, né, um elemento que demonstra que aquela lembrança sofreu um processo de recalque. E se ela sofreu um processo de recalque, porque era um conteúdo que na consciência, né, pensando na lógica freudiana, que na consciência produzia mal-estar. Por isso foi recalcado. Então, a fala do paciente, vamos dizer assim, é um texto cheio de lacunas, cujas têm um motivo de ser. Elas não deviam... Porque se aquela lembrança não está ali, é porque, pela ação do recalque, ela não devia estar. Mas o trabalho do Freud é fazer um processo, né, que ele vai chegar já e vai falar, é aplicar um procedimento que, vamos dizer, ultrapasse o recalque e acesse essa lembrança que está ali apagada, censurada. Então, nessa relação das ocorrências involuntárias com o material psíquico recalcado, reside, então, o seu valor para a técnica terapêutica. Então, tem uma conexão entre essas ocorrências involuntárias, isso que meio sem sentido, vergonhoso, isso que ficaria fora, vamos dizer, da fala do paciente. Então, essas ocorrências involuntárias têm uma relação com o conteúdo psíquico que foi recalcado. É como se fosse a porta de entrada. É como se fosse... Essas ocorrências é como se fossem as migalhas, sabe? Deixadas num caminho para o João Maria, para saber voltar para casa. É como se dessas ocorrências involuntárias se pudesse refazer os elos que ligam ao conteúdo recalcado. Se tivermos um procedimento que possibilite nos levar das ocorrências ao recalcado, das deformações ao deformado, também poderemos tornar acessível à consciência e sem hipnose o que é inconsciente na vida anímica. Então, assim, as ocorrências são as chaves para o Freud, essas ocorrências involuntárias. Essas ocorrências seriam o objeto desse método, do método psicanalítico. O método de trabalho ali no tratamento. Inclusive, ele chama, né, arte da interpretação, ele chama. O método psicanalítico freudiano. Ele não chama de método da associação livre, ele chama da arte da interpretação. Aí ele vai falar quais são esses objetos da arte da interpretação. Com base nisso, Freud desenvolveu uma arte da interpretação, que tem o mérito de, a partir dos minérios das ocorrências involuntárias, representar o teor de metal dos pensamentos recalcados. Os objetos desse trabalho de interpretação não são apenas as ocorrências do doente, mas também os sonhos, que permitem um acesso mais direto ao conhecimento do inconsciente. Então, aí temos essa conexão, de novo, né? Então, o método psicanalítico visa não só as ocorrências, mas os sonhos. E o método de análise dos sonhos é o método de interpretação dos sonhos. Então, vão se aproximando. Além disso, os atos involuntários e não planejados, que são os atos sintomáticos. Equívocos e suas realizações na vida cotidiana, equivocar-se ao falar, ao agir e assemelhados. Esses são os objetos, que seriam todos, são todas, vamos chamar de ocorrências psíquicas, que permitem fazer
de forma, não sei se dá para dizer, não é de forma retroativa, mas dá para refazer o caminho até chegar no conteúdo recalcado. Então, as ocorrências involuntárias, os sonhos, os atos involuntários, os atos falhos, os equívocos da vida cotidiana. Os detalhes dessa técnica de interpretação ou de tradução ainda não foram publicados por Freud. Segundo as suas indicações, trata-se de uma série de regras obtidas empiricamente, mostrando como, a partir de ocorrências, pode-se construir o material inconsciente, bem como instruções acerca de como entender como as ocorrências do paciente falham, além de experiências sobre as resistências típicas mais importantes que aparecem no decorrer de um tratamento desse tipo. Um alentado livro sobre a interpretação dos sonhos, publicado por Freud em 1900, pode ser visto como precursor de uma introdução nessa técnica. De novo, articula a interpretação dos sonhos com o método psicanalítico. Mas aqui ele está dizendo, então ele está apresentando o método, mas ele não escreveu sobre a técnica. Isso é uma questão dentro dessa parte metodológica do Freud. Ele vai dizer que os detalhes da técnica não apresentei, ou ele vai comparar essa técnica com uma tradução, que seria como traduzir essas ocorrências involuntárias. Não, ou traduzir é como se a partir das ocorrências involuntárias a gente poderia chegar no recalcado para fazer uma tradução para a consciência, mas ele não explica isso, ele não tem um texto sobre a técnica. Ele não tem um texto onde ele explica tecnicamente como você vai retomando os sonhos, ou como você vai retomando as ocorrências voluntárias, especialmente, até chegar no material recalcado. Ele vai dizer que na interpretação dos sonhos tem um precursor disso, porque lá na interpretação dos sonhos tem um capítulo que chama o método de interpretação dos sonhos, que ele vai mostrando como ele faz. Ele pega um sonho, aí ele fragmenta o sonho, parte, e a partir dessa fragmentação vai pedindo associações para entender o que está por detrás, né, para compreender o que aquilo representa, aquilo está associado. Mas não tem um trabalho sobre isso. Inclusive, ele vai dizer em alguns textos, que ele vai, acho que na questão de uma análise leiga, que ele vai deixar para o tato do analista saber qual que é a técnica a se utilizar. Então, fica nas mãos do analista aprender empiricamente quais regras são essas. Então, não tem no texto do Freud uma explicitação técnica de como se faz esse trabalho. O que, por exemplo, o Ferenczi já tem. Se você for no Ferenczi, ele tem uma série de textos sobre a técnica. Até tem um termo, né? Acho que é técnica flexível, flexibilidade da técnica. Ele vai mostrar, mesmo Freud também pensa a técnica como flexível. Ele vai pensar a técnica como flexível, Ferenczi, mas vai, né, tentar propor ali ou demonstrar quais são as técnicas que ele usa. O Freud não faz isso. Isso aqui foi um comentário que eu fiz, né? Mas a interpretação textual também resiste. Quando a gente vai interpretar o texto, ele também resiste à interpretação. As lacunas textuais, o que ficou esquecido ou apagado, resiste à rememoração. Interessante que Foucault fala isso do retorno a recuperar no texto aquilo que foi esquecido, das lacunas textuais. Será que tem relação? Né? Eu precisava investigar, mas foi uma ideia que me veio. Será que tem relação essa ideia do Freud de se ocupar das lacunas do texto, isso que o Foucault está propondo, de que o retorno se ocupa das lacunas dos textos, daquilo que não está no texto, daquilo que está no texto, mas não está no texto, está no texto, mas não está de maneira explícita, é preciso saber ler para encontrar? Será que é a mesma lógica? Será que é similar, é parecido?
foi algo que me ocorreu por conta... Parece muito esse tema de se ocupar das lacunas, quando o Foucault comenta do retorno A, e do Freud também de se ocupar das lacunas. Aí ele vai falar que a tarefa do método psicanalítico né? Ele vai falar, a tarefa do tratamento é suspender as amnésias, ou seja, essas lacunas na lembrança. Se todas as lacunas da memória forem preenchidas e todos os efeitos misteriosos da vida psíquica forem esclarecidos, impossibilitas a continuidade e até mesmo a formação do sofrimento. Nesse momento, eu acho que ele ainda acreditava que seria possível uma suspensão de todas as amnésias, um preenchimento de todas as lacunas de memória. Depois ele, né, acho que isso cai. E rever isso. Mas só para a tarefa é suspender as amnésias, então foca nas lacunas. É se lembrar daquilo que foi esquecido. A tarefa do método psicanalítico, tornar todos os recalques reversíveis. Todos, né? Olha, ainda ele estava acreditando nisso. O estado psíquico, então, seria o mesmo que aquele em que todas as amnésias foram preenchidas. E tratar-se-ia de tornar o inconsciente acessível ao consciente, o que ocorre através da superação das resistências. E superar resistências é, de alguma maneira, contornar o recalque, para trazer o conteúdo da consciência. E resistência e recalque têm o mesmo sentido aí, resiste a conteúdos recalcados. Aí, seguindo, né, ele vai falar que o objetivo do tratamento é a cura prática. Aí ele diz, mas não podemos esquecer aqui que um estado ideal como esse também não existe uma pessoa normal. E só raras as vezes conseguimos nos aproximar minimamente desse ponto no tratamento. Assim como a saúde e a doença, então põe um contraponto ali a toda essa superação de todos os recalques. Assim como a saúde e a doença não são separadas por princípio, mas apenas por um limite somatório determinável a partir da prática. Assim também, o objetivo do tratamento nunca será algo diferente do que a cura prática do doente, o estabelecimento de sua capacidade de realizar e gozar. Em casos de tratamento incompleto ou de resultados imperfeitos desse tratamento, alcançamos principalmente uma melhora significativa do estado psíquico geral do paciente, enquanto os sintomas podem continuar existindo, sem, porém, estigmatizá-lo como doente, mas tendo menor importância para ele. Então, o objetivo é uma cura da ordem prática, né? Talvez não essa cura uma cura idealizada. É uma capacidade da pessoa conseguir viver, realizar, trabalhar, usufruir da vida, mesmo que alguns sintomas continuem. Eu acho que o que ele buscava é o paciente não ficasse paralisado, né? Impedido de viver, porque os sintomas paralisavam, ou podem paralisar, né? Ainda paralisam e impedem a pessoa de viver. Isso aqui também foi uma ideia que eu pensei, não tem a ver, né? Quais as diferenças em relação à sugestão, hipnose, método catártico e o método de interpretação psicanalítica e interpretação dos sonhos? Os últimos parecem implicar uma leitura e interpretação do material trazido pelo paciente em sessões, diferente dos primeiros. Seria essa passagem que marca o rompimento com a perspectiva puramente médica da época? Será que é a introdução, vamos dizer, desse novo método, que a gente poderia pensar como um novo método de leitura que marca, né? Que é isso que a gente vai estar investigando, a gente vai investigar também. Esse rompimento com essa rompimento com essa perspectiva médica, a introdução de construção de fato da psicanálise quanto tal. Então, isso é o que ele vai falar lá no método psicanalítico freudiano, depois se alguém quiser ler. Eu usei o da autêntica, mas na internet tem mais de uma versão, né? Mas a ideia é essa, pegar as ocorrências involuntárias do paciente e fazer o caminho até chegar no conteúdo inconsciente. Depois a gente vai ver isso no caso, como é que ele aplica isso no caso, embora ele vai falar já no começo do texto lá da Dora, que ele não vai trazer a técnica que ele utilizou
para fazer o trabalho ali de reconstrução desses caminhos. Vamos ver como será. Porque no método de interpretação dos sonhos ele traz, né, que ele mostra como que ele fragmentou, como que ele fez toda essa primeira parte de interpretação, ele traz. Aí um ponto que surgiu, né, na última conversa que a gente teve, que é essa relação entre a literatura e a cientificidade em Freud. E aí eu vi que no próprio livro do Histórias Clínicas tem um capítulo sobre isso. Chama Escrever a Clínica, Freud entre a ciência e a literatura. O Gil Cianini, o Pedro Eliodoro Tavares e o Tito Lívio Cruz Romão escreveram. Então eu trouxe uns elementos ali que eles trazem no texto, só para a gente introduzir um pouco essa ideia de como que o Freud lê, né, ou como que ele constrói a teoria dele. Isso é importante, e depois a gente vai, com o tempo, tentando recuperar, e já tem um debate sobre isso no campo, como que as pessoas têm pensado essa relação e o papel da literatura aí, e da ciência ao mesmo tempo, e da relação entre as duas na construção da psicanálise. Então, lá no texto, o que eles vão falar? Né? Que a formação do Freud se deu ali no contexto do fisicalismo alemão, o que marcou a forma dele trabalhar, em especial seu interesse acentuado pelo fato clínico. Porém, Freud se dá conta de que a natureza do material com o qual o psicanalista trabalha exigiria do pesquisador habilidades diferentes daquelas exigidas para o trabalho no laboratório. Como indica em Anine, no estudo sobre a histeria, Freud fala, ele se surpreende, o Yanini fala, ele se surpreende, Freud, né, ou finge se surpreender com o fato de que as histórias contadas pelas pacientes deveriam ser lidas pelo analista muito mais como romances. E aí eu trouxe aqui, recuperei aqui a citação onde ele fala isso, onde ele faz esse comentário, como ele se surpreende. Eu estou trazendo isso porque o Freud vai dizer que ele adota um outro método, ou ele adota uma outra leitura, uma forma de escrever diferente dessa científica, né, da época, ou do qual ele, né, como médico, ele, neurologista, aprendeu, porque o material demandava um outro método. Eu achei isso interessante. Então, é o objeto de estudo que, vamos dizer, decide, para ele, né, decide sobre o método. Você vê que ele tentou aplicar vários métodos. Tentou aplicar o catártico, aí tenta o hipnótico, né? Mas é como se ele vai sempre encontrando limites. Não funciona, né, para aquele material. Tem uma certa espécie de resistência ali do material a esses métodos. Então, ele encontra um método, segundo ele, que se adequa ao material. Então, tem uma participação ali decisiva na eleição do método, ou na construção do método. Não dá para ser qualquer método para qualquer objeto. Embora o objeto também seja uma construção do método, né? Mas ainda assim tem algo ali empiricamente que parece que resiste a teorização que se fez, né? O método também é uma teoria. A teorização é como assim, cria-se uma teorização para abordar determinado fenômeno, mas esse fenômeno ele pode resistir a essa teorização de alguma maneira. Aí tem que se refazer a teoria, até que de alguma maneira se encontre um certo diálogo com esse fato empírico, como se o fato empírico de alguma maneira resistisse também. Então, o Freud fala, nem sempre fui psicoterapeuta. Como outros neuropatologistas, fui formado na prática dos diagnósticos locais e do eletrodiagnóstico. Olha a diferença, né? De campo.
E a mim mesmo ainda impressiona singularmente que as histórias clínicas que escrevo possam ser lidas como novelas e possam, por assim dizer, careçam do cunho austero da cientificidade. Devo me consolar com o fato de que, evidentemente, a responsabilidade por tal efeito deve ser atribuída à natureza da matéria, e não à minha predileção. O diagnóstico local e as reações elétricas não se mostram eficazes no estudo da histeria, enquanto uma exposição minuciosa dos processos psíquicos, como estamos acostumados a obter do escritor, aí vem a literatura, me permite adquirir, pelo emprego de algumas poucas fórmulas psicológicas, uma espécie de compreensão do desenvolvimento da histeria. Tais histórias clínicas devem ser apreciadas como psiquiátricas, mas apresentam relativamente a essas últimas uma vantagem, a saber, a íntima relação entre a história do paciente e os sintomas da doença, que ainda buscamos em vão nas biografias de outras psicoses. Então, ele vai dizer, este método, né, de diagnóstico, né, local, ou um método que investiga reações elétricas, não serve para estudar esse material ao qual eu estou me propondo a estudar. São sintomas histéricos. Mas não funciona. Então eu preciso de outro método. Né? O objeto se torna fala e preciso de um outro método para tratar dessa fala. Que aí ele vai obter do escritor. E não dessa ciência da época, pelo menos é o que ele está dizendo aqui, né? Acho que claro, ele vai buscar muitas coisas da ciência da época, vai aparecer muitos elementos da ciência da época. Mas parece que nessa dimensão do método tem uma busca ali no campo da literatura, e não da medicina, ou não da ciência, a princípio. Depois a gente vai vendo se isso é fato. Isso abre um campo de estudo que eles vão ter que estudar, investigar qual é a relação do Freud com a literatura. Porque senão talvez a gente não compreenda o que ele está propondo. E também a relação dele com a ciência. Então, os escritos de Freud não se reduzem a um conjunto de termos técnicos aplicados. Vou muito além de um pensamento pensado, das típicas exposições objetivas e inequívocas do pensamento científico que eu colocaria da época, né? E nos deparamos com um pensamento pensante de um mestre da escrita, da reflexão, da crítica. Os escritos de Freud, né? Aqui é o Iannini falando. Os escritos de Freud refletem a experiência de um saber informação em constante revisão, a partir do qual nem sempre é simples um posicionamento sobre quais vocábulos deveriam ser elevados à categoria de conceito. Então, o Freud fala isso no texto dele, tem sempre que revisar, porque é um saber em constante formação. Então, não é estático. Então, ele vai sempre revisando os textos. Então, esse é o trabalho também que a gente tem que fazer com a psicanálise. Tem que estar sempre revisando os termos, revisando a teoria, para fazer ela poder avançar. Senão ela fica estática e vira uma teoria morta, né? Isso aqui eu também teria que investigar, mas nem sempre saber se é um vocábulo, é um termo que ele empregou, ou é um conceito. Isso é interessante. Né? O que é a diferença de um termo, do vocábulo, de um conceito? Isso também tem a ver com o método de leitura. O que você considera num texto como um conceito? O que você considera só como um termo, um vocábulo? Segundo Iannini, Mahony, que é um autor do Freud como escritor, aborda a natureza da escrita freudiana caracterizada por duas capacidades, ele vai falar, estético-representacionais, que é essa escrita literária, poética, e racionais e argumentativas, que é essa escrita científica. Numa prosa especulativa, que eu coloquei aqui como conjectural para ligar ao que a gente estava estudando lá, que dramatiza e reflete do campo literário, e ao mesmo tempo que possui um valor racional e reflexivo. Então tem uma dimensão estética e uma dimensão racional. E eu gostei muito desse termo, prosa especulativa, porque quando a gente vai ler o Freud, é assim que ele escreve.
Ele está investigando, ele coloca uma série de suposições, uma série de hipóteses, e se arrisca em hipóteses, e lança a ideia, vamos ver se isso confirma, vamos ver se com o tempo a gente chega numa confirmação disso ou não. Então ele está sempre arriscando nesse campo da especulação. Então a teoria dele avança muito mais pelas conjecturas que ele constrói. E eu diria, eu queria trazer até uma frase dele aqui depois, não sei se vai dar tempo hoje, mostrar que, para ele, a psicanálise avança pelas conjecturas. Então, Freud supera em muito o objetivismo formal dos cientistas ou filósofos com suas articulações terminológicas. O que também não implica dizer que o autor estaria descomprometido com o rigor intelectual e que deveria ser relegado simplesmente ao plano da beletrística, que é o da escrita de histórias. O recurso a esses dois polos, da poesia e da ciência, respondem à necessidade de pensar o material clínico, que engloba, ao mesmo tempo, uma verdade que mergulha no singular e um saber que aspira ao universal. Então, acho que isso também é interessante, assim, essa ideia de que tem uma... Ele está chamando de singular, não sei se singular seria uma palavra boa, a gente podia chamar de particular, para conversar com os termos que a gente usa. Então, tem uma conexão do particular do caso com o universal da teoria. Porque a teorização se propõe a criar se propõe a um campo de universalidade. A histeria como uma estrutura, mesmo no Lacan, né? Toda a teorização se propõe à universalidade. E o caso, a gente estudaria como que se particulariza essa dimensão teórica em determinado caso. Então, na discussão do caso, tem sempre uma dimensão do particular, mas com o universal, que é o teórico. Inclusive, que é anterior ali ao pensamento que a gente vai fazer da particularidade do caso. Então, o Freud, ele faz, por vezes, uso de léxico literário numa sintaxe científica. Nas histórias clínicas, apresenta toda a descrição dos sintomas com conceitos em preciso, que significa usando o jargão médico. Porém, dentro de uma elaborada estrutura narrativa que cativa leitores interessados nas qualidades literárias dessas histórias, desses historiais, lidos como verdadeiros romances. Então, ele vai falar, então fica entre a literatura e a ciência. Então, ele está fazendo ciência, ele está produzindo, tem um método científico, ele está produzindo conceitos, uma proposta terapêutica de tratamento, mas, ao mesmo tempo, a leitura que ele vai fazendo do caso certa com uma leitura literária. A construção que ele faz do caso como um romance, como uma construção literária. Eu acho que isso é importante na hora que a gente for ler o caso, né? Para a gente poder identificar esses dois polos, como eles se articulam. Acho que eu vou parar por aqui para a gente poder conversar, porque depois eu vou trazer aqui numa nota sobre a pré-história da técnica de análise, de onde o Freud diz que extrai o método de associação livre. E aí também depois eu quero entrar nessa dimensão conjectural da pesquisa freudiana. Que isso é interessante. Aí eu acho que quem quiser pode levantando a mão. Deixa eu só sair daqui. Para a gente poder ir conversando. Prontinho. Você gostaria de falar, Cristiane? Oi, bom dia. Gostaria Bom sim, dia. não está dando para eu ver quem está na frente, mas se eu puder falar já vai ser bom. Pode falar. Fiquei bem curiosa, Gabriel, com essa perspectiva do Freud não ter escrito nenhum texto sobre a técnica. Uhum. Porque tem alguns autores, inclusive, que vão nomear, né, os artigos da técnica. Uhum. Que seria o Recomendações aos Médicos, sobre início do tratamento, recordar, repetir, elaborar, enfim. E aí, de fato, não tem um texto específico, pelo menos no título, né,
que Freud nomearia como falemos sobre a técnica. Sim. E aí eu queria ver contigo, assim, como é que você entende isso, porque me ocorreu aqui se não há uma confusão, então, entre técnica e método. E acho que isso é importante, até pensando no que a gente pretende, então, estudar, enfim, pesquisar, que é o retorno A, né? Como é que Lacan vai ler esses textos e o desdobramento que ele vai fazer disso. Sim. Então, será que há uma confusão de método e técnica? Ou a gente pode entender, inclusive, que haveria aí uma intenção do Freud, considerando que é uma teoria não linear que ele vai construindo, né? Haveria uma intenção do Freud de deixar a cargo, então, mesmo do psicanalista desenvolver a sua técnica. Então, aqui, esses textos que você falou, da técnica, né, inclusive estão reunidos nesse livro aqui, né, que foi onde eu peguei o método psicanalítico. O comentário que o Freud vai fazer, depois eu vou trazer, no Questões de Análise Leiga, que já é um texto de 26, é que ele não tem nenhum texto sobre a técnica nomeado como a técnica, que ele fala da técnica, num sentido positivo, assim, faça isso, faça aquilo, é desse jeito que faz. É tudo num sentido negativo. Não faça isso, não faça aquilo, não faça desse jeito. Então, nesses textos, segundo o comentário dele, aparece de uma forma onde ele diz o que não é para fazer. É nesse sentido que eu estou querendo dizer que não tem um texto sobre a técnica, então não diz o que fazer. E aí ele fala do tato, que ele fala que ele deixa para os analistas, acho que vai mais nesse final da sua fala, deixa para os analistas, empiricamente, decidirem como melhor técnica empregar. Ele vai dizer que a técnica ele aprendeu na prática. Então tem isso. E aí acho que tem vários pontos, assim. Tem um livro, não sei se você já leu, do Marcelo Kekkia, foi o doutorado dele. Quer ver? Deixa eu pegar o título aqui que eu esqueci. Ele tem um capítulo exatamente sobre a pergunta que você fez. Eu vou trazer um pouco do que ele falou. Cadê? Aqui. Chama Poder e Política na Clínica Psicanalítica. Foi o doutorado dele. Dá para você encontrar, inclusive, lá no site das teses da USP. Lá tem. Se você digitar lá, Marcelo Kekkia, nas teses do doutorado, você encontra o texto lá. E é a mesma coisa que o livro, você vai encontrar o capítulo, que ele está falando da técnica. Ele começa no Freud, vai estar o Lacan. Ele faz esse comentário, a crítica ao Freud, que o Freud só fala do tato. Isso deixa muito em aberto, né? Tá, você diz que não é para a gente fazer, mas o que faz? É um problema. Tudo bem que você falar da técnica poderia gerar regras rígidas que as pessoas iam seguir, o que pode acontecer de fato. Né? Então, nós tomar aquilo como uma direção, como uma regra. Mas também, por conta disso, não discutir, nem debater o assunto, não colocar nada, também fica um vazio ali. E aí ele vai dizer que no Lacan, isso também é um problema. Porque o Lacan, ele tem também uma posição crítica em relação à técnica. A ideia de apresentar uma técnica. Então, também no Lacan, parece que isso não é muito debatido, segundo a posição dele. Ele vai defender que teria um outro caminho para se pensar isso, que é a partir da técnica, da ideia de técnica, que seria uma arte. A técnica como uma arte. E não como regras rígidas. Não técnica como tecnicismo, né? Onde você cria uma regra que tem que ser aplicada e tem que ser daquele jeito. Mas como uma arte, né? Uma técnica como um campo para se faz, sabendo que não dá para se abarcar tudo.
Não sei, eu penso isso, assim, porque normalmente essa questão da técnica, onde a gente discute? Na supervisão? Às vezes eu penso, se a supervisão não entra como uma falha, né? Como a gente não tem um debate sobre a técnica, sobre o que fazer, a gente não precisa de um outro espaço para debater isso, mas sabe, mas um espaço meio privado ali para se debater isso, né? Eu já cheguei a pensar nisso, mas é um ponto importante, assim, que toca no que a gente está pensando, né? Depois a gente pode tentar incluir isso para ver quais impactos tem isso na leitura. E eu acho que tem razão, eu acho que tem confusão entre método e técnica. Eu acho que pode ter confusão entre método e técnica. O Freud está apresentando um método, isso que a gente está falando do método. A técnica seria algo que viabilizaria o método funcionar. Porque, por exemplo, método de interpretação dos sonhos. Então, o sonho é a porta de entrada para esse conteúdo recalcado. Então, o método tem que possibilitar a gente chegar lá. Como? Qual é a técnica que a gente vai usar? No método de interpretação dos sonhos, ele mostra. Você fragmenta o sonho, pega cada parte e vai pedindo para o paciente. Ele mesmo associa, que está analisando o sonho dele. Vai associando e aí você vai compreender qual que é o sentido daquele conteúdo, porque ele aparece no sonho. Lá ele mostra a técnica também. Mas ele vai dizer que no caso Dora ele não mostra. Vamos ver. O que você acha, Cristiano? Então, é interessante você falar da supervisão, né? Porque pode ter uma demanda, né, de supervisão justamente por conta disso. Mas talvez seja justamente um campo onde se confunde muito método e técnica, né? Uhum. E também fico pensando, né, aí mais amplamente na tua fala até aqui, nos encontros anteriores, o quanto não interfere no leitor de uma obra, né, Uhum. o interesse dele. Então, assim, eu vou ler um texto do Freud e aí eu quero encontrar nesse texto uma técnica. Uhum. Eu arriscaria dizer que grande parte das vezes a gente encontra uma técnica ali. Uhum. Né? Sim. Até porque, como você vem dizendo, que é muito interessante, toda vez que a gente pega um texto, seria importante a gente ter uma chave de leitura, um método para essa leitura. Né? Uhum. Então, talvez esteja mais no lado do leitor, muitas vezes, a técnica, do que do próprio escritor. Uhum. Eu acho que é possível. Mas legal, eu vou pensar mais sobre isso, viu? Eu gostei dessa ideia. Beleza, valeu. Você compartilha com a gente. Eu já falei para vocês isso, né? Ah, ela saiu, Camila? Camila não. Cristiane? Acho que ela voltou. Está aí, Cristiane? Oi, desculpa. Eu fui desligar o microfone e acabei saindo. Desculpa, voltei. Não, o que eu ia comentar é assim, se surgir algum interesse de pesquisa, de assunto que vocês estão tem conexão com com a proposta do grupo, pode selecionar um dia, se quiser, não precisa ser um dia, se não quiser um dia inteiro, uma hora inteira, pode ser menos tempo, 20 minutos, 10 minutos, fazer um comentário desses temas, né, que vão surgindo, porque eu não vou dar conta de investigar todos e trazer todos, porque senão vai abrindo muito para mim, né, de estudo. Mas que são temas que podem interessar a essa ideia dos métodos de leitura, de como a gente lê um texto, e para a gente investigar, a gente marca um Tá dia, bom. tá bom? Combinado. Vou pensar nisso sim, a gente volta a falar. Obrigada. Beleza, beleza. Mas alguém, pessoal, gostaria de comentar algo? Vou fazer só uma pergunta. Bom, Fala. pessoal, eu não vi no último encontro, mas parece que vocês estão fazendo uma diferença entre método e técnica, né? Queria saber, assim, um pouco se é realmente uma diferença que vocês estão colocando, né? E Não, qual que seria. na verdade, a gente está, nesse momento, tentando entender quais são as regras de compreensão ali, né? Quais são, para entender o texto do Freud.
Porque no começo do texto, ele vai indicar que se você não compreender o método que ele está utilizando para ler o caso do Freud, o caso dele, né? Para ler o caso Dora, você vai achar que ele está fantasiando, que é uma loucura o que ele está propondo. Então, aí o que eu fiz? Voltei no método de interpretação de sonhos, que é o método que ele indica, que está no Interpretação dos Sonhos em 1900, na semana passada. Só que aí ele fala depois que o método psicanalítico é derivado do método de interpretação dos sonhos. Aí por isso a gente foi para o método psicanalítico. Então a gente está nessa discussão do método. E aí nessa discussão do método apareceu que ele disse que, que ele não apresenta as técnicas, que ele aprendeu as técnicas na prática, que ele não apresenta. Inclusive não vai apresentar no caso Dora. Aí surgiu para a Cristiana essa questão da diferenciação entre método e técnica, e que a gente fala dos artigos da técnica, etc. Mas a gente está investigando a partir de qual posição o Freud está lendo, né, ou está construindo e lendo o caso Dora. A gente está fazendo esse panorama, esse background primeiro, assim, para a gente tentar assumir a mesma posição que ele quando a gente lê. Porque também, de novo, essa é a indicação que o Lacan vai fazer sobre o método de pesquisa dele. A gente tem que assumir, diante do texto, uma posição onde, primeiro, a gente reconstrua as regras de compreensão a partir das quais o pensamento do autor foi elaborado, porque senão a gente vai deturpar o pensamento do autor e não vai entender. Seria o primeiro passo. Então, seria mais ou menos isso. Mais alguém? Minha pessoa, mais alguma coisa? Não? Alguma pergunta? Bem, então acho que a gente pode encerrar, né? Aí na semana que vem eu vou retomar esse ponto que o Freud já fala, de onde ele retira esse método, avançar para essa dimensão da conjectura e começar também a gente começar a analisar o caso, né? Aí entrar lá acho que a gente já pode ler naquela parte do estado da doença, que é a primeira parte, para a gente analisar. E aí a gente vai construindo, né? Porque é isso, a leitura de um texto a gente tem que ir para além do texto, né? Para a gente entender o texto. Que essa ideia do método é interessante, né? Quando ele fala, ele dá a indicação, né? Nesse sentido, ele faz igual o Spinoza e o Maimônides, que o Lacan cita. Ele diz, não, leia por aqui, leia nessa chave, senão você não vai entender. Você não vai entender o que eu estou propondo. O Maimônides também faz isso, no Guia dos Perplexos. O Spinoza faz isso no texto do tratado lá, filosófico político. Leia nessa chave, senão você não vai entender. E é o que o Lacan recomenda. Então, estamos tentando fazer isso. Então, ele indica que você tem que ler numa chave, mas essa chave não está posta lá. Ele não está explicando lá no texto. Tem que ir antes para tentar entender, para a gente poder aplicar. Beleza? Então tá, pessoal. Então valeu. Então aí a gente segue daqui 15 dias. Obrigada, Gabriel. Bom dia a todos. Obrigado a vocês. Tchau, bom dia. Tchau.